Então, uma vez, minha esposa estava lá fazendo visitas na favela durante o dia. Ela chega na nossa casa e ela falou: amor, acho que você deve ir lá na casa do Marcelo, na favela. Quando eu cheguei lá na casa dele, bati palma assim, meio assim, na frente da barraca, ninguém atendeu. Fui lá pra porta, bati, ninguém atendeu. Quando eu empurrei a porta, que eu olhei, ele estava em cima de um tamborete e já tinha feito um laço e ele estava colocando. Se eu tivesse chego lá, talvez 5 minutos mais tarde. Nesses 40 anos, né, Sim. envolvido principalmente com o discipulado, né, e essa vinda para São Paulo agora nessa última década, o que você começou a perceber de mudanças na aplicação do discipulado? Assim? E você sabe que a gente tem só um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Eu tô muito feliz com o meu convidado aqui. É a segunda vez que ele participa do podcast, mas participou de muitas coisas com a gente. É alguém que me abençoa muito. Daqui a pouco a gente vai entrar na nossa conversa, mas não tem como, a gente vai conversar muito sobre igreja e sobre discipulado e sobre Jesus. E a gente tá lançando um livro chamado Igreja Não é Empresa. Igreja Não é Empresa. Título bem provocador, bem provocativo, porque a gente quer falar sobre um chamado à essência relacional do corpo de Cristo. A gente quer falar sobre o aspecto corpo, aspecto da igreja como família, e eu tenho certeza que pode te abençoar muito. Então, se você quer viver igreja do que realmente Jesus falou, que a Bíblia falou, eu queria te desafiar a ler esse livro, não só você, mas com a galera ao seu redor. Então, vou deixar o link aqui. Eu escrevi junto com o Fábio e com a Dani Bravo, que tem construído junto com a gente, edificado a família Desascope, faz parte do presbitério aqui e que já há muitos anos está envolvido com a questão da igreja relacional, a igreja nas casas, e com as experiências que eles têm tido, que a gente tem tido aqui. Esse material pode abençoar muito você. Então, não é apenas uma exposição bíblica, mas também um testemunho de tudo que está acontecendo. Então, vou deixar o link para você pedir o seu. Beleza? E eu tenho certeza que vai te abençoar. Vambora, que eu tenho muito para conversar hoje aqui. Vamos lá pro podcast de hoje. Pastor Abe Uber. Obrigado por você estar aqui com a gente. Oh, minha honra, meu querido. Muito bom, muito bom. É a segunda participação, né? Eu acho que é a terceira. Eu acho que é a terceira, né? Porque nós fizemos aquela uma sobre toda a história e tudo. Aí depois a outra, quando na época que eu fiz o curso Pequenos Grupos, verdade. Como liderar pequenos grupos. É verdade, é verdade. É a terceira vez. Então já é um dos donos do canal. Muito bom. A primeira coisa que eu queria te perguntar, pastor, é a seguinte. Você tá já... Há quantos anos faz que você está desde o início da plantação da Paz Church? Quantos anos fazem? Então, é o seguinte, porque meus pais nunca saíram da antiga denominação, que tem raízes anabatistas, né? O fundador da Paz Church, que na Europa até hoje chama-se do movimento nazareno, não tem nada a ver com a igreja do Nazareno, que tem suas raízes na igreja metodista, né? Tá. Mas realmente é do movimento anabatista. Claro que o maior líder do movimento anabatista foi o Menon Simon, né? Mas ele também, o Samuel Freilich, foi também um dos grandes líderes do movimento anabatista, e o movimento que surgiu debaixo dele chamava-se, e ainda chama-se, Nazareno. E nós nunca saímos da antiga denominação, porque meu pai tinha um princípio de, a não ser expulso, não causar mais divisões, né? Não sei se fosse expulso. E ele quase foi expulso, viu? mas ele ficava se humilhando. É interessante encontrar as antigas cartas que ele mandava para os presbíteros, para a liderança nos Estados Unidos, quando ele estava quase para ser expulso, humilde, quebrantado. E nessa altura do campeonato, talvez,
nosso trabalho no Brasil já estava mais forte do que o trabalho todo de todos os Estados Unidos. E só uma pergunta, assim, o porquê de querer expulsá-lo, assim, o que é que eles não concordavam? Então, várias coisas, né? Meu pai já tinha sido aberto para o movimento carismático, né? Pentecostal, mas também alguns outros detalhes. Por exemplo, eles acreditavam piamente que o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, o não perdoável, era adultério. Então, por exemplo, teve um homem que eles ficaram sabendo que tinha caído em adultério, mas ele passou todo um processo de restauração depois da disciplina e foi restaurado a comunhão da igreja. Não gostaram. Entendi. Falaram, você não podia fazer questões. isso. Se é para ele ser perdoado ou não, isso é diante de Deus, mas por nós ele cometeu o pecado imperdoável, você não podia nunca restaurá-lo a comunhão da igreja. Olha só. Então, meu pai não podia seguir o que eles estavam dizendo, porque ele viu que era antibíblico. Mas, ao mesmo tempo, meu pai sempre prezava tanto pela unidade do corpo. Aliança. Né? Então, agora, aqui no Brasil, quando o meu pai chegou aqui, tinha alguns imigrantes do movimento nazareno, da Europa, tinha 2 igrejinhas acontecendo aqui no estado de São Paulo, mas os cultos ainda eram em alemão. Então, meu pai foi o primeiro para fundar nossas igrejas em português e aí foi crescendo e na realidade, quando estuda o movimento nazareno dos anabatistas, pelo menos com o Samuel Freilich, era muito revolucionário na época. Porque você sabe que as igrejas reformadas, né, na época elas ainda seguiam aquele antigo costume, né, da igreja romana de fazer guerra mesmo, em nome de Deus. Então, os anabatistas eram mortos não só pelos romanos, né, pelos católicos romanos, mas pelos reformados, que matavam, assassinavam eles, e porque eles tomaram uma posição tão radical que eles falaram, olha, nós não acreditamos que é correto matar em hipótese alguma, nem em guerra. Então, nós não vamos nunca pegar em arma nem em guerra. Eles foram para uma radicalidade muito forte. Por causa disso, agora também começaram a ser perseguidos pelos governos, como traidores da pátria. Por isso que muitos governos nas Américas começaram a instituir o que em inglês chama-se conscientious objector, que alguém poderia servir até no militar sem nunca pegar uma arma, se a sua consciência não permitisse. Então, por isso que... Em outras áreas, servir em outras áreas. Muitos anabatistas acabaram vindo para as Américas por causa disso, porque para fugir da perseguição. Então, o meu pai foi plantando as igrejas anabatistas, ou seja, a igreja Nazareno aqui no Brasil, que era o chamado Igreja Evangélica Nazareno, mas depois, quando o meu irmão mais velho pediu a benção do meu pai para começar igrejas lá na Amazônia, né, que foi chamado então, ainda era chamado Igreja Evangélica Nazareno, mas a Missão Paz, né, Projeto Amazônia. Aí depois adotou o nome de fantasia, Igreja da Paz, que depois se oficializou, porque cada nação, na nossa denominação, tem essa liberdade de escolher seu próprio nome. Até porque quando os nazarenos da Europa chegaram na América, por causa da influência inglesa e dos metodistas, já tinha a igreja do Nazareno lá. Então eles até lá nunca o nome lá nos Estados Unidos é Apostolic Christian Church, né, Igreja Cristã Apostólica. E na África chama-se Templo da Fé. Então é o mesmo movimento, mas com nome diferente em cada país, né? E aí, qual foi o ano que você assume? Que você começa a liderar lá no Pará? Então, eu comecei a pastorear lá em Santarém, na Igreja Central, mais ou menos 1982, ou começo de 83. Então, São quantos anos aí? São muitos anos, né? são muitos, peraí. 43 anos, 43 né? 43 anos. Aí, eu pastorei uns 24 anos lá em Santarém, né? Agora, depois eu fui pedido para ser o líder da base regional toda de Santarém, que abrange umas 400 Paz Church.
E depois eu fui pedido para coordenar todas as pastors do Brasil, né? Que abrangem hoje mais do que 700 igrejas, né? 43 anos, e aí a gente já ouviu algumas vezes você contando pra gente aqui, né? Aqui, da primeira vez que você participou, e depois eu, em alguns eventos de líderes, eu vi você já contando sobre esse início desse despertamento seu para a questão do discipulado, do pequenos grupos, do cuidado. Nesses 40 anos, né, envolvido principalmente com o discipulado, né, e essa vinda para São Paulo agora nessa última década, o que você viu mudando nessa questão, ou o que você começou a perceber de mudanças na aplicação do discipulado, assim? Então, eu sempre falei, né, que eu fui o cobaia, né, da visão discipulado que a gente usa, porque eu era solteiro, já estava no ministério e eu não estava conseguindo vencer, né, pecados tão horríveis na minha vida, como pornografia, às vezes até namoro impuro, masturbação. Eu não estava conseguindo vencer esses pecados. E eu estava desesperado. Então, quando o meu líder, que também era o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, ele estava me elogiando até, porque a igreja lá tinha crescido em Santarém. Para Santarém, na época, era um sucesso avassalador, que tinha mais ou menos umas 200 pessoas, talvez, num culto lá, e ele, Eibe! Eu falei, Lucas, mas era para ser tão maior, né, assim, se não fosse algumas situações na minha própria vida. Aí ele falou, mas que situações? E aí eu falei, Lucas, deixa para lá, isso é entre eu e Deus, porque eu pensava que se eu não tivesse cometido o pecado clássico de prostituição, de adultério, não tinha que confessar. E não tinha que falar com a liderança. Ele falou, não, Eibe, você pode se abrir comigo, você pode ter essa liberdade. E eu estava tão desesperado, Douglas. Eu precisava tanto de vitória. Eu estava desesperado. Quando eu vi aquela abertura, aí eu comecei a vomitar, né? E confessar tudo. Foi o início, né, de uma jornada que ainda, né, demorou muito, mas eu aprendi, então, começar a ser super transparente, ter uma prestação de contas, e ainda como solteiro, Deus me deu vitória completa em todas aquelas áreas. Eu tive que sair do ministério, né, por um período de restauração. Ele mesmo sugeriu isso, mas eu acho que nem era para ser sugestão, era para ser uma direção, mas Deus já tinha me falado, o que ele disser, você faz. Então, quando ele sugeriu, eu falei, vou fazer, porque eu só quero a vitória. Então eu saí do ministério, passei um processo de restauração profundo, foi fenomenal, e andei em vitória. Aí então o que acontece? Eu estava apaixonado por esse processo de discipulado que ele tinha praticado comigo. Talvez a gente nem chamava de discipulado, mas eu via que funcionava. Né, Tiago 5,16, né? Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E a palavra lá no grego é iaumai, que também uma das traduções da palavra iaumai do grego para o português é liberto do pecado. Olha só, confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser liberto do pecado. Então, o que aconteceu, Douglas? Eu ainda era solteiro, agora andando em santidade, com certeza foi algo sobrenatural. Quantos rapazes e até homens casados acabavam vindo, se abrindo comigo. E eu fiz a mesma coisa com eles que tinha sido feito comigo. E aí, um por um, foram andando em vitória. E essa saúde espiritual que foi o segredo para os nossos pequenos grupos. Porque simultaneamente eu estava estabelecendo os pequenos grupos, mas agora tinha uma cultura de transparência, de saúde espiritual, de leveza, até porque quando o cristão está andando em vitória, ele é leve e apaixonado por Jesus. Até uma vez, eu acho que foi o Marcílio que me falou, que uma das questões é quando você percebe alguém não quer se envolver no trabalho, né? Então fala assim, poxa, vamos liderar um pequeno grupo, poxa, abre a sua casa, tal. E muitas vezes a pessoa, não, eu não estou preparado e tal.
é porque essa pessoa não está conseguindo vencer alguma coisa, que ela ainda tem muita vergonha, ela não se sente autorizada. Então, eu percebo que esse andar em vitória, até o que Paulo fala, né, da consciência limpa, né? É como se também houvesse essa energia, né, esse poder de Deus, falar, não, vamos assumir, vamos fazer, vamos lutar, né? Isso mesmo. E aí, Douglas, foi assim fenomenal, porque no começo a gente praticava de uma forma totalmente espontânea e orgânica, né? Então, a gente só falava, olha, assim como na área estrutural, né? Assim como o pequeno grupo é o coração da igreja local, assim também o discipulado é o coração do pequeno grupo. Então, todos, devem procurar ter um discipulador e se abrir com ele. Muito bem, e prestando contas e sendo acompanhado. Então, mas era qualquer discipulador em qualquer momento. Então, tinha muito líder, que era um líder daqui, de uma rede de pequenos grupos daqui, e ele era um líder, e às vezes ele era discipulado por alguém de uma outra rede que nem era líder, né, que era um membro, mas funcionava poderosamente, porque o negócio é essa transparência, essa prestação de conta. Agora, com o tempo, nós vimos que era tanta linha cruzada que ficou difícil até né? Então, através também de conselho de outras pessoas e tudo, nós fomos organizando, estruturando um pouco mais, mas sempre temos que vigiar para que não vire uma coisa mecânica, né? Porque seja uma coisa muito orgânica, né? E apesar de você organizar, né? É necessário que... É igual a treliça, né? Aquele exemplo da treliça da videira é maravilhosa, né? Você vai dando estrutura, mas tem que ser uma vida orgânica. Isso. Agora, e a minha pergunta é essa. Nessa ida para Fortaleza, né? É uma cidade ainda maior, mais central do que Santarém. E aí depois uma vinda para São Paulo, que ainda é uma outra característica, né? E outras nações que a Pastor já atua. Você viu alguma diferença no aplicar desse discipulado? O que vocês têm pensado? Sem dúvida. E nós temos aprendido e crescido muito, né? Nós, muitas vezes, vimos que pessoas aproveitavam essa ideia do discipulado para depois criar monstros que nós nunca autorizamos, né? E até usando o nosso nome, usando o nome de MDA e tudo. Então, muitas coisas horríveis aconteceram que realmente nós nunca ensinamos, mas as pessoas aproveitavam. Não, sou discipulado e tal e tal. Então, nós... Mas coisas de que tipo, assim? Tipo, abusando de autoridade, controlando as pessoas, que nós sempre ensinamos... Só vai namorar quem eu deixar, você só vai casar. Você só pode comprar um carro da marca que eu falar, coisas horríveis, não tem nem cabimento. Então, nós começamos a ser bem firmes em trabalhar contra isso e também estabelecer uma cultura de leveza, de amor, de ensinar para os próprios discípulos, olha, nunca se submeta a um líder dominador, a um líder abusador, mas também começamos a ver que não era legal pôr regras, tipo assim, o discipulado tem que reunir toda semana, né? Coisas assim. Não, então, a coisa é o seguinte, está funcionando, está indo bem mesmo. Então, por exemplo, a Ruslan, é lá da Itália, ela é pastora da igreja, a segunda maior igreja da Itália e a igreja mais influente de longe da Itália, lá em Milão. E ela já fazem décadas que ela segue o modelo, né, nosso, do MDA e tudo. E ela disse para mim, Eibe, o discipulado aqui está funcionando tão bem, mas nós reunimos uma vez por mês. O discípulo com o discipulador, né? Mas está funcionando muito, muito bem, onde a pessoa tem aquela prestação de conta, né? Ela cresce espiritualmente, ela pode viver uma vida leve, transparente. E então, eu acho que cada caso é um caso, tem que ser estudado. O negócio são os princípios que são os mesmos, né? Agora, a aplicação dos princípios, então cada igreja local deve orar, buscar a Deus, cada pastor
mas ele tem que ver uma coisa que vai funcionar, né? O segredo é funcionar, é ter vida com vida, a transferência de vida de Deus mesmo, onde as pessoas estão sendo transformadas, né? Hoje, Douglas, desculpa eu falar tanto aqui, Não, por favor. mas eu... É só você que tem que falar aqui. Não, eu amo ouvir você. Mas hoje eu recebi um áudio, né? Vários áudios. Ele até me perdoe o podcast aqui. Mas, meu Deus, um casal que, pela graça de Deus, eu e minha esposa ajudamos muito, né? No começo do nosso trabalho em São Paulo, e eles estavam até separados, e ele totalmente... sabe aquele tipo de pessoa que fala, não dá e nunca vai dar para eu voltar com ela. Não volto mesmo, nunca. E ele realmente no pecado e tudo. E eles até haviam recebido conselhos, né, de outros pastores. Ela havia recebido. Não, você tem todo direito bíblico, divorcia e tudo. Só que ela queria lutar pelo casamento. E nós falamos, não, nós vamos concordar em fé com você. A história é cumprida. Eu acabei discipulando quase esse cara diariamente pelo telefone. E Deus fez uma obra tão linda. Então, primeiro demorou. Não, quando finalmente ele voltou a viver na mesma casa, para ser restaurado o verdadeiro... Então, eles já estavam separados já geograficamente. Geograficamente. Finalmente ele volta, mas ainda estavam separados. Você entende o que eu estou falando? Emocionalmente, até fisicamente e romanticamente. Mas foi através do discipulado, ele aprendeu como reconquistar o coração dela, como curá-la, como o casamento foi maravilhoso, restaurado de uma forma linda, a família, né? Linda até, e tudo, com a filha e tudo de uma forma linda. Aí, por causa de tantas experiências que eles já haviam tido no mundo cristão, dos anos anteriores, até antes de todas essas bagunças, tantas feridas, eles falavam, nem pensar em trabalhar na obra, né? Só que recebendo como bons membros. E eu falava, fique tranquilo, vocês nunca precisam, se não quiserem, vocês só fazem como o Espírito Santo dirigir e tal. Aí um dia, porque em vez em quando eu falava, olha, vocês estão tão curados, tão transformados, vocês não querem ajudar outras pessoas. Testemunho, né? Testemunho. Finalmente eles falaram, não, nós estamos prontos. E aí, para encurtar a história, esse casal tem sido tão frutífero que você não acredita. Nós chamamos os pequenos grupos de life groups. Os life groups debaixo deles têm crescido, multiplicado. 70 pessoas no life group. De empresários, de pessoas. É lindo. Aí, hoje são 17 life groups debaixo deles. Eita, cada life group mais impressionante do que o outro. Cheio de pessoas apaixonadas por Jesus, cheias de amor. E os áudios que ele estava me mandando hoje, ele falou, pastor... Ele fala, tantas pessoas vêm e falam assim, que elas nunca imaginavam que elas iam encontrar um ambiente de tanto amor, de tanto carinho. Você tinha que ouvir os áudios. É impressionante os áudios que ele me mandou, os comentários das pessoas, e o que está acontecendo. E o casal tão humilde, tão precioso, mas tão fenomenal, né? Então, é lindo demais. E esse paradoxo, né, que a gente vive, porque... de certa maneira, o pior, quando é restaurado, porque ele é tão bom em pecar, e quando ele converte, né, ele se torna muito bom em servir ao Senhor. É verdade. E eles são apaixonados. É lindo. Isso é muito bom. Deus tem usado a influência dele. Até eu queria que você compartilhasse uma história que me impactou muito, de quando você... Agora você vai me corrigir se era São Paulo ou se era Fortaleza. Você se mudou e você começou um life group, na época na célula, né? Sim. Na sua casa, no condomínio, e você estava também fazendo uma numa comunidade, né? Isso. E a história de como foi discipular o pessoal da comunidade e até uma situação que um queria tirar a própria vida ali, você... Isso foi lá em Fortaleza mesmo. Foi Fortaleza, né? Porque eu estava querendo começar uma
no meu condomínio, né? Mas não estava dando certo e tudo. E eu não, mas eu preciso entrar em crise e ganhar vidas por Jesus. Eu estou tantos anos na bolha aqui de Gospel. na bolha gospel, só pastoreando pastores. E eu preciso aprender tudo de novo, né? Ganhar vidas e tudo. Eu fui evangelizar o jardineiro do condomínio e até ele, né, deu um jeito de escapulir de mim. Aí eu pensei, cara, nem o jardineiro eu tô conseguindo ganhar pra Jesus. Aí finalmente conseguimos começar uma célula lá no bairro Popular. E aí começou a explodir em crescimento. E a gente dando a nossa vida lá. E aí parece que foi assim, um efeito dominó, né? Porque aí depois uma enorme célula surgiu dentro do nosso condomínio, na nossa casa. Olha só. Né? Na quarta-feira à noite. Porque a célula no condomínio era no bairro Popular era na quinta. E aí na quarta, então, agora uma enorme célula. E a célula ficou tão grande na minha casa, no condomínio, tão grande que não cabia mais, que eu multipliquei comigo mesmo para sábado. Então... Você falou, você é meu auxiliar, você pode assumir. E então a Priscila, né, que hoje é casada com Israel Subirá, ela era pequena, ainda tinha uns 12 anos de idade, ou menos, 9 anos de idade, e ela liderava a célula de crianças na quarta, e também ela multiplicou com ela mesma também, e liderava para sábado. Então foi lindo, lindo, lindo. Mas lá no bairro Popular, realmente, lá na comunidade carente, foi um avivamento tão lindo, tão lindo, tão lindo. E um dos caras que converteu lá e querendo seguir Jesus e tudo, apaixonado, e tudo indicava que o cara ia decolar espiritualmente. Ele era antes um traficante, né, tomando drogas e muito, muito alcoólatra. Aí ele voltou a beber de novo. E aí o próprio povo do condomínio, da favela, diziam, olha... Só que ele é um caso diferente, pastor, porque ele e o fulano de tal eram os dois que todo mundo sabia que mais tomava drogas e bebia aqui. Os dois viviam 24 horas por dia, 365 dias por ano, bêbados e drogados. E um já morreu com o fígado estourado. Ele é o próximo e não tem jeito, ele é um caso à parte, é como se fosse quase querendo me consolar, né? Porque eu ficava indo atrás dele, mas Deus falou para mim, não abre mão dele, não abre mão, não abre mão, né? Então, uma vez, minha esposa estava lá fazendo visitas na favela durante o dia e eu estava orando, preparando mensagem, alguma coisa em casa, na nossa casa. Ela chega na nossa casa e ela falou, amor, eu acho que você deve, o nome dele é Marcelo, né? Eu acho que você deve ir lá na casa do Marcelo, lá na favela. Eu falei, por que, amor? Porque eu estava passando na frente e eu vi uma nuvem negra por cima da barraca dele lá. Aí eu falei, amém, eu vou sim. Ela, mas você vai então agora logo? Ah, você está achando que eu devo ir agora? Ela falou, sim, eu acho, amor, que você deve ir lá agora. Eu falei, você está sentindo isso de Deus? Estou sentindo de Deus. Eu falei, amém. Aí eu fiz como eu sempre fazia, né? Tirava o relógio e tudo, né? Para entrar lá. E eu fui rápido para a favela. Quando eu cheguei lá na casa dele, bati palma assim, meio assim, na frente da barraca, ninguém atendeu. Fui lá para a porta, bati, ninguém atendeu. E empurrei a portinha. Claro, tinha que até agachar, você sabe como é na favela. Tudo muito pequeno. Quando eu empurrei a porta, que eu olhei, ele estava em cima de um tamborete. Ele tinha amarrado a corda no caibro e já tinha feito um laço. E ele estava colocando, naquele momento, colocando o laço assim, no pescoço. Ele ia pular do tamborete. Se eu tivesse chego lá, talvez 5 minutos mais tarde, eu corri lá e tirei ele do tamborete, subi no tamborete, desamarrei a corda, falei, você não vai fazer, deixa eu morrer, mas ele bebeu, deixa eu morrer, não deixo, você vai ser um homem de Deus, e aquela coisa toda. Levei a corda para casa de um outro irmão lá na favela, falei, é do Marcelo, pertence a ele, mas não dê a ele até que ele seja 100% recuperado e tal e tal. E eu lembro, né, era uma... assim, todo momento. Então, ele ia lá no condomínio onde eu morava. Uma vez, eram umas 10h30, talvez, da noite. Aí toca a interfone lá, da portaria. Aí falaram, é o Marcelo.
Eu falei, tá, tudo bem. Aí o cara da portaria falou, ele tá bêbado, ou drogado, alguma coisa. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu já vou cuidar. Aí minha esposa falou, amor, se você ficar deixando esses bêbados e drogados entrando no condomínio... Só vai tirar nós aqui. o pessoal vai reclamar, o pessoal vai brigar conosco. Eu falei, não, amor, ele não vai entrar. Eu que vou sair. Então, saí do condomínio, sentei na calçada lá fora com ele. E ele chorando, pastor, me deixa morrer. Me deixa morrer, para com isso, pastor, de ficar acreditando que eu não vou libertar, deixa eu morrer. Eu falei, eu não deixo. Não está autorizado pelo seu pastor. Eu não deixo, você vai vencer, você vai andar em vitória, você vai ser um homem de Deus, eu declaro isso. Mas o que eu faço? Eu quero, mas eu não dou conta. Eu falei, você tem que se expor à palavra. A palavra que é poder, e receber em vós a palavra implantada com a poderosa para salvar as vossas almas. Você tem que ter a palavra. Você não pode faltar na célula e não pode faltar no culto. Essas duas coisas. E vai pro Tadel também, que é o nosso treinamento de líder. Vai lá. Onde tiver a palavra. Vai só receber. E falou, mas eu não quero ir bêbado, drogado, porque aí fica feio. Eu falei, vai bêbado e drogado, mas vai. Você tem que ir. Então ele começou a me obedecer. Ele chegava muito bêbado. E aí, quando ninguém ficava perto dele, ele... Aí o pastor Sandro tem uns comentários, uma história, a versão do pastor Sandro muito engraçada, porque o pastor Sandro que ficou lá em Fortaleza, né, depois. Sim. Então era o meu braço direito, então ele me ajudava nesses casos. Eu falava, pastor Sandro, por favor, senta perto do pastor Segura o Marcelo. enquanto eu estou conversando. E o pastor, às vezes, se o Marcelo era muito barulhento, o Sandro tinha que ir lá atrás e tal, mas só para ele ficar ouvindo a palavra, só se expondo a palavra. E o Sandro conta histórias, tipo assim, eu não lembro todos os detalhes, o Sandro conta, a gente chora quando o Sandro conta, porque o Sandro fala assim, que o Marcelo, o mesmo Pedro, falava assim, esse cara me ama mesmo, de verdade, coisa assim, sabe? Legal. O Sandro tem todas as histórias, eu até preciso decorar melhor. Vamos trazer o Sandro aqui. Porque realmente é lindo. Aí só sei, Douglas, olha que coisa linda, foi liberto. Ele ficou se expondo à palavra, foi liberto. E aí aí ele pegou bem, ele não tinha dente, não tinha carteira de identidade, não tinha nada. A igreja, então, através da ação social, ajudou com todas essas coisas. E depois também ele conseguiu um poderoso emprego. Tão bom, ele ele mudou fora da favela, casou, morando numa casa maravilhosa e tudo. Aí, um dia, né, e ele feliz da vida, toda hora me ligando, aquela coisa, e era num domingo, e já tínhamos vários cultos lá em Fortaleza, né? Então, tinha terminado os cultos todos de manhã, eu estava correndo para casa para almoçar, ver se eu tomava uma sonequinha para poder voltar e pegar nos outros cultos, né? Eram quantos no domingo? Eu acho que eram 5. Então o próximo culto eu acho que era 3 e pouco da tarde, né? E eu precisava de descansar um pouquinho. Então, porque normalmente também no sábado, porque tinha célula na minha casa sábado à noite, cara, muitas vezes a pessoa só saiu de casa lá para meia-noite e pouco. E o primeiro culto era 8 horas da manhã. Então, uns irmãos que não leram aquele provérbio, né? Não fique muito na casa do seu irmão. Então, olha o que acontece. Ele me liga, pastor, tudo bem? Nós estamos aqui na chácara do Gilvan, vamos ter um churrasco. E eu já sabia que ele ia me convidar. No domingo. E eu indo para casa, para almoço. E eu pensando assim, eu vou falar com muito amor e carinho, que não vai dar, porque eu preciso... e tal. Eu já estava planejando falar assim com ele, aí ele falou, mas sabe por que o churrasco, pastor? Eu falei, por que, Marcelo? Porque, pastor, hoje eu vou ser consagrado, líder de célula, pastor. Você veio, pastor? Falei, eu vou. Eu vou. Aí eu era fora da cidade, mas eu fui lá, comi o churrasco, pude estar lá na consagração da célula dele, dele como líder de célula, né? E tudo, foi muito emocionante. Depois...
Um dia ele me liga e fala assim: pastor, eu tô começando uma casa de recuperação, uma clínica para recuperar os viciados. Eu falei: Marcelo, olha, só que tem muitas leis sobre isso, tem que ter acompanhamento psicológico, blá, 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 blá. Falou: não, tô fazendo tudo isso, tal, fulano de tal tá me ajudando, os empresários lá e tal. Um dia ele fala assim: já tá montado, tá funcionando. Eu falei: o quê, cara? Tá num lugar aqui fora, bem longe da cidade, um local muito bom e tal, e eu queria muito que você fosse. Qual dia que você puder? Eu marquei o dia. Quando chegou o dia, eu ligo pra ele e falo: Marcelo, você quer que eu passe na sua casa? Ele falou: não, eu vou passar na sua casa. Eu falei: você tem carro? Tenho, pastor, Deus tem sido bom. Ele passa na minha casa. Aliás, agora ele entrou com carro e tudo no condomínio, né? Cara. E me apanha na frente da minha casa. A gente vai lá. Douglas, eu fiquei impressionado. Casa linda, com horta grande, campo de futebol, aquele monte de homens de todas as idades, inclusive muitos jovens, muitos, e aí foi ter um culto maravilhoso, e ele falou: esse é o cara que eu falei pra você, que eu tava com a corda no pescoço, e se Deus pôde fazer pra mim, Ele pode fazer pra vocês, e tal, e foi muito, muito forte. Aí ele me leva de volta, né, depois de tudo. Naquele dia foi muito inesquecível. Quando ele entra no condomínio, aí desceu do carro na frente da minha casa, eu abracei ele. Aí fui entrar na minha casa para ele ir embora no carro. Ele falou: pastor, você viu o que tá no decalque do meu carro? Eu falei: cara, não, deixa eu olhar. Aí tava lá de trás, ele tinha feito um decalque bem grande, né? Obrigado, Jesus e o meu pastor, por não desistir de mim. Então eu falei: cara. Então, o Marcelo, ele continuou sendo uma grande bênção. Tem muitas outras histórias que eu pude contar dele. Ele teve alguns deslizes, mas ele continuou muito dedicado a Jesus e sempre produzindo muito fruto. Mas ele morreu de Covid. Olha só, no período do Covid. Mas morreu em Cristo e cheio da presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que todo mundo, ou muitas pessoas estão nos ouvindo, já tiveram essa oportunidade de evangelizar e seguir ajudando alguém e tal. Eu tive, como pastor, né, várias experiências e tal. E você disse sobre o não desistir, né? Daquela pessoa. Existe algum limite disso? Desse não desistir, desse insistir, ou não, não, vamos até o fim aqui dessa tentativa. Como é que você pensa isso? Então, eu creio que porque eu já errei muito nisso, né? De ficar indo atrás quando a pessoa não estava nem valorizando, nem querendo. E uma vez eu ia e eu investia horas e horas e horas e horas, e a pessoa, além de não valorizar, desprezava e ficava cada vez mais com raiva de mim, por razões aparentemente ridículas. E foi quando Deus me alertou sobre não jogar as pérolas aos porcos, que às vezes a pessoa, por ela não estar querendo, igual um porco não está querendo uma pérola, você joga, ele pisa e machuca, e aí ele fica com raiva de você, porque machucou o pezinho dele, porque ele pisou em cima da pérola, que é dura. Então, ou quebra o dente dele. Então o que Deus falou para mim? Ele falou: olha, você queima até o último cartucho. Você vê que a pessoa não está querendo nada mesmo, você vai ficar amando e aplicando fé. E aí que tá, quando eu falo assim, nunca desista, nunca pare de aplicar fé, não quer dizer que é para você ficar gastando horas e horas e horas e horas. Você sabe a história do Gildo, né? Que é famosa. O Gildo, eu já tinha parado de ficar indo atrás. Ir atrás dele, mas eu sempre aplicava a fé. E quando qualquer jovem da igreja falava mal do Gildo, eu falava: não fala, fique declarando palavra de fé, vamos concordar em fé, o Gildo já está de volta, em nome de Jesus. E aí, por acaso, eu encontro com o Gildo de novo na rua, aquela história, né, que eu encontro com ele lá com um monte de prostitutas, e eu declaro palavra de fé de novo. Aí ele falou: eu vou para a igreja. E ele diz que até hoje parece que fica sacudindo dentro dele aquelas palavras quando eu falei: Gildo, você vai ser um homem de Deus. E tal, naquele dia foi
né, a virada. Mas o que eu sempre digo, não custa nada ficar aplicando fé. E Pra que desistir no seu coração? Não esse desista no aplicar seu fé coração. que você diz Sim. é continuar orando pela pessoa, é continuar crendo e declarando Isso. aquilo que a palavra prometeu sobre a pessoa. Aquilo que a palavra prometeu, porque o que acontece? Claro que tem a vontade dela envolvida, mas lembra que a Bíblia fala que as pessoas que não creem é porque o Deus deste mundo, com D minúsculo, tem cegado os olhos deles. Então nós estamos orando, aplicando fé para a cortina que está cegando os olhos ser fora, para os olhos serem abertos, mas também aplicando fé para o coração ser amolecido. Então, se eu estou crendo isso mesmo, e eu fico cooperando com essa fé através de uma confissão bíblica, né? Filipenses 1:6, aquele que começou uma boa obra nele há de completá-la. Eu estou concordando em fé. Eu tenho visto, Douglas, vez após vez. E é impressionante. E eu poderia contar muitas histórias. E o que acontece? Uma que eu gosto muito. Ficar pedindo história. Mas uma que eu gosto muito é aquela da loja de metal, de rock. De heavy metal, né? Heavy metal. Que você parava ali e orava, né? Pelo dono e vendo ele entregar a vida para Jesus. Isso. A gente... eu acredito muito na fé, na palavra, né? E para as razões certas, né, com as motivações corretas. Eu acredito e eu tenho visto os resultados. E outra coisa que é muito gostoso, porque isso gera uma atmosfera maravilhosa dentro das células, dentro da igreja, porque tá todo mundo com aquela, né, expectativa e todo mundo falando assim das outras pessoas, né? Eu vindo hoje com o Bruno, que estava me trazendo, ele também hoje é supervisor de área de tantos life groups, são tantos testemunhos, né? Então, esse espírito de fé, que Paulo falava demais, inclusive os teólogos sempre dizem, Paulo é uma das coisas que ele é conhecido na teologia como apóstolo da fé, porque ele enfatiza isso vez após. Tendo nós, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, nós também cremos, por isso é que nós falamos. E aí eu queria te fazer essa pergunta, eu percebo você falando muito sobre falar, declara, qual que é o poder das nossas palavras? Assim? O que você crê sobre essa questão que Deus nos deu do falar, né? Isso. A palavra de Deus mostra em Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê, e olha, no grego passa essa impressão, com o coração se crê para se apropriar da justiça de Deus, como nossa justiça. E com a boca confessa para se apropriar da salvação. Então é quando a pessoa declara, Jesus é o meu Senhor, então ela está assinando embaixo. E tem até uma história que eu conto que foi muito impressionante isso. Eu estava de férias, depois do segundo ano da faculdade teológica, no Brasil. E meu pai tinha organizado umas campanhas, porque eu falei, pai, pode organizar campanha aí. Eu creio na Bíblia que em Marcos 16 fala, sinais seguirão os que creem, meu nome por as mãos sobre os enfermos. Pode organizar campanha de cura e tudo. Meu pai era pastor lá em Goiânia, ele tinha plantado várias igrejas, eram pequenas, mas ele organizou então umas conferências de campanha de cura e de salvação, de libertação. E eu estava orando, e eu preguei sobre cura aquele dia, era até na igreja do Jardim Novo Mundo em Goiânia. E eu tinha 19 anos de idade, né? 2 anos de faculdade, e eu estava lá pregando e tal sobre cura. Aí eu falei, agora vamos orar para os enfermos, né? Então, mandei todo mundo ficar numa fila bem grande, e eu só passando atrás da fila para poder chegar na ponta lá para começar a orar, e eu só passando, não encostei em ninguém. Tinha uma mulher com cabelo comprido, só passando atrás, ela estava com os olhos fechados de costa para mim, e ela fez assim, ó, quase que cai. Eu pensei, poxa, que poder. Minha sombra. Que poder, meu Deus, e tal. Mas, quando eu cheguei
né, para ela e impus as mãos nela, orando um por um para cura, ela simplesmente, pum, caiu desmaiada, como se fosse. Eu, na minha ingenuidade e falta de conhecimento, só pensei, é o poder de Deus mesmo que derrubou ela e tal. Terminou o culto, todo mundo vai embora, fica só o pastor e essa senhora, o pastor da igreja, que era discípulo do meu pai, e o meu pai e eu. Aí o pastor chegou para mim, longe dela, e falou assim, olha, que a senhora é minha cunhada, e ela mexe muito com magia negra, essas coisas, macumba e tal. E se você puder, pode orar com ela, pastor. Bem, eu não era pastor. Eibe, você pode orar com ela? E meu pai falou, sim, ele ora, né, e tal, e tal. Meu pai estava lá. Ele ora. Aí eu pensei, tá, então, aí ela sentou. Naquela época eram bancos, né? Na igreja, ela sentou no banco, eu sentei ao lado assim, meu pai e o pastor na frente. Aí eu pensei na minha lógica, e essa é uma lógica correta, se ela por acaso tiver demônio, se ela receber Jesus e Jesus realmente entrar dentro dela, o demônio vai ter que sair. Então, eu expliquei todo o plano de salvação e perguntei se ela queria entregar a vida para Jesus. Ela falou que sim. Então, mandei ela repetir a oração. Olha só o que acontece. Ela está repetindo a oração. Repetindo tudo que é para fazer, para nascer de novo. Arrepender dos pecados, né? Crer que Jesus morreu pelos pecados, recebê-lo como Senhor e Salvador, e tudo ela falou. Só que eu sabia que a Bíblia fala a confissão que é feita para a salvação. Romanos 10, 9. A Bíblia que diz isso, a confissão que é feita. Então, eu sabia que ela tinha que confessar. Então, eu pensando, eu já vou saber agora que ela é nascida de novo, agora, quer ver? E ela repetindo. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Eu declaro que eu já sou uma nova criatura. E ela falou, que eu já... Aí eu abri meus olhos. Ela estava lá, tentando dizer que ela era uma nova e não conseguindo. Aí o corpo dela amoleceu, fez assim, ela virou igual geleia e os olhos começaram a fazer assim. Aí eu já sabia, né, que ela estava como um demônio, que o demônio não deixava ela confessar, porque ele sabia que no momento que ela confessasse, Jesus ia entrar e ele ia ter que sair. Então, eu coloquei minha mão na cabeça dela e falei, sai agora, em nome de Jesus! Aí meu pai e o pastor, que ainda estava com os olhos fechados, abriram os olhos e viram que ela estava endemoniada, eles também, sai em nome de Jesus, sai! Aí todos os três gritando, sai! Aí o demônio nela começou... E meu pai estava de gravata, né? E meu pai é bem alto. E o demônio, eu acho que pelo fato do meu pai ser o mais santo dos três, o demônio atacou meu pai. E começou a puxar na gravata. E meu pai... Sai, em nome de Jesus. E o pastor atrás, sai em nome de Jesus. E eu também indo atrás, sai em nome de Jesus. Os três, sai. Aí já estava vários metros de distância. Aí eu parei. E meu pai e o pastor ainda estavam lá falando, sai. E eu pensei, não tá certo isso. Não é assim que a Bíblia fala. Jesus expulsava, o demônio saía. Para que ficar lutando meia hora? Aí eu lembrei, tudo na vida cristã, tudo no reino de Deus, é pela graça, mediante a fé, tudo. Então, eu gritei bem alto. Só que eu estava tanto tempo nos Estados Unidos, minha mentalidade tudo era em inglês. Eu gritei em inglês, mas aparentemente era um demônio poliglota. Ele entendeu. Ele entendeu o inglês. O importante não era nem ele entender, porque quando a gente ordena alguma coisa no nome de Jesus, é Jesus que entra em ação, é na autoridade de Jesus. Ele nem tinha que entender, ia funcionar do mesmo jeito. Mas eu gritei em inglês, eu falei assim, olha, a Bíblia diz em Marcos 16, gritei bem alto isso, bem alto, e já estava longe lá, sai, e eu gritei bem alto em inglês assim, a Bíblia diz, em Marcos 16, em meu nome expelirão demônios. E eu te expulsei já, em nome de Jesus. Então você já saiu e pronto. Em inglês eu gritei. Quando eu falei isso, você já saiu, olha, tem que declarar primeiro, para depois materializar. Isso que pessoas não entendem. Elas pensam que você tem que materializar para depois você declarar. Não é assim que funciona. Sempre declara primeiro. Quando eu gritei, então você já saiu e pronto. Douglas, eu gritei em inglês. Quando eu gritei assim, a mulher fez assim, pum! Ai,
Ai, meu Deus, onde eu tô? E tal. Aí ela pôde entregar a vida para Jesus, ser E salva, declarar. porque ela E é interessante você falar que gritou em inglês, porque muito provavelmente ela nem entendia nem inglês. entendia. Não Não, daria ela nem não pra entendia, ser ela ela. é bem simples, uma É, mulher, né, uau. foi muito lindo. Isso é muito poderoso, né? E aí você está citando a questão do expulsar demônios, está citando essa questão até da gente fazendo o trabalho todo na igreja, mas eu vejo, por exemplo, o poder disso que você está dizendo como princípio para a vida. Por exemplo, a família, né? Então, o que a gente Isso, fala para os filhos? isso, O que a gente está isso, falando para os filhos, né? isso. Mas ainda mais importante também, ou mais, né? Tão importante quanto, Sim. é com a gente mesmo. Isso, Porque eu vi até isso. um filósofo falando assim: poxa, pensa comigo, você vai conviver com você o resto da vida. É Então você verdade. precisa. Às vezes a gente precisa parar pra pensar como é que a gente fala com a gente, né? É, porque nossa tendência é achar que a humildade nos autodenigrir toda hora, né? É. E sem Cristo, realmente, nós não somos nada. Exato, João exato. 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas em Cristo, sim, né? Nós temos que nos ver como nós somos em Cristo. Exato. Isso é muito interessante, né? Tudo isso que é declarado, né? Você é uma nova criação. Isso. Você está em Cristo, Você é a né? justiça de Deus, né? Você é a manifestação da graça de Deus. Isso. Agora ser filho e tal. Tem Isso. tanta coisa declarada, né? E a gente fala. Eu não entendi aquele texto que Jesus estava falando sobre comida. Aí ele fala: o que contamina não é o que entra, contamina é o que sai, né? O que o homem fala. Aí eu falo, mas. Né, a lógica pra mim seria assim: o que contamina não é o que você tá comendo, o que contamina é o que você tá ouvindo, o que você tá vendo, né? Porque, né, seria a lógica, né, da comer, aí ouvir, ver. Mas ele fala, é o que sai da Olha boca. só, olha Aí eu só. parei pra pensar, por quê? Porque a verdade é que eu como todas as palavras que eu falo, né? Olha só. Tudo que eu falo, o primeiro a ouvir sou eu. Isso. E afeta os outros, mas quem Isso. mais é afetado pelo que eu Isso. falo sou eu. Então, se as minhas palavras são sempre Isso. impensadas, né? E é muito, pra mim, Isso. dá muito temor o texto que fala: você prestará conta de cada palavra que você fala. Mateus 12:37. Isso é muito Pelas forte. suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Eu vi um pregador dizendo: é como se você tivesse um gravador no seu pescoço, ligado. E na eternidade o Senhor vai tocar. Uau. Isso é muito forte. É né? muito forte. É muito forte. Pra gente ter um zelo com aquilo que a gente fala, né? Forte, E às vezes a gente quer ver algo nos nossos filhos, né? E não percebe o poder disso. Né? Isso. Às vezes a gente fica tentando convencer eles de fazer, sendo que muitas vezes era só falar pra eles, declarar pra eles. Né? Você é um homem de Deus. Isso. Você é uma mulher de Deus. Isso. Você é alguém que ama profundamente a palavra. E você tá falando e não há. É como se eles não tivessem poder contra isso que você tá falando, né? E quando é filho, ou até irmão em Cristo, e até quando a gente vai corrigir, em vez de falar assim, eu vejo que você tem um problema nessa área. O que você está falando? Você está misturando a identidade dele com a falha dele. Entendi. Então a gente tem que falar o contrário, falar assim, olha, eu te conheço, eu sei que em Cristo você é o amor de Deus, você é cheio do amor de Deus, encharcado com amor ágape. Então aquela forma que você agiu não é você, isso não é você, mas aquele um momento você agiu errado, porque você agiu contrário, e eu te conheço, você não é assim, então vai lá pedir perdão da pessoa, recebe o perdão de Deus, né, e tal. Então quando a gente separa a identidade da ação da pessoa e não mistura as duas coisas e reforça a identidade de quem ela é em Cristo, é fantástico. Muito bom, muito bom. Ibe, eu sei que você nem vai gostar de eu falar dessa forma, mas assim, você hoje é uma das pessoas mais influentes na igreja, em relação à igreja, em crescimento de igreja no mundo, né? E eu já vi você ministrando em vários lugares com as grandes igrejas da Ásia e da Coreia do Sul e tal, e nos Estados Unidos e tal. Então, há uma grande influência daquilo que o Senhor te entregou, aquilo que foi feito no Brasil e no mundo, e muitos grandes homens de Deus, mulheres de Deus param para te ouvir. Então. E eu queria te fazer uma pergunta. Há 3 coisas, né? A gente aprendeu que há 3 coisas sempre... Parece que a queda dos grandes homens de Deus estão sempre relacionadas a 3 coisas, né? Mulheres, né? E sexo, né? O dinheiro e ao poder. Eu acho que essa questão da imoralidade sexual, você já falou bastante como o Senhor foi
te ensinando a criar meios de proteção em relação a isso, essa vida de confissão, de transparência, do discipulado. Como é quais são coisas que você criou em relação a essas outras duas coisas? Porque eu percebo você mantendo esse lugar de humildade ali, em relação ao poder, né? Essa influência não nos roubar de quem nós somos em Deus, e em relação ao dinheiro. E obrigado pelas suas palavras, e toda glória e honra seja dada a Jesus. Realmente eu sei que tudo que Deus tem feito, eu sempre lembro, né, que não é por causa de mim, apesar de mim, né? E eu acho que o tanto que eu fui tão derrotado, né, eu acho que Deus acabou usando aquilo para ter um quebrantamento profundo e sempre me ajudar a lembrar, né? Então, como alguém disse, né, depois que Jacó também chegou no fim de si mesmo e admitiu para Deus no Peniel, face a face: eu sou Jacó, sou um enganador, é isso que eu sou. E aí ele saiu de lá manquejando, e a Bíblia não, mas as pessoas dizem, né, nunca confie no homem de Deus que não manca, né? Então, eu sei muito bem que eu seria tão estúpido pensar que eu sou alguma coisa depois é só pela misericórdia de Deus. E uma das coisas que eu sempre lembro, uma coisa que meu irmão Timóteo, que é pastor no Japão, um homem de Deus, muito usado por Deus, e ele disse assim: Abe, quando as pessoas estão falando mal de você e tal, só dê glória a Deus que eles não sabem de tudo. Então eu lembro, cara, eu não sou mesmo nada se não fosse por Jesus. Eu sei muito, muito, muito bem. Então, né? Você diria que, de certa maneira, e é interessante esse paradoxo, né? É você meditar ou ter, sempre lembrar, né, através da palavra, né? Quem nós somos sem Cristo, né? É ficar com aquilo muito vivo diante de nós o tempo inteiro. Igual Paulo falando ali, né? Dos pecadores, eu sou o principal. Temos que... Não merecia nem ser apóstolo. Isso. Desculpa interromper, não, mas não, eu estava pregando sobre isso esse final de semana passado. Que assim como é importante ter revelação de quem nós somos em Cristo, e tudo que nós temos em Cristo, tudo que nós podemos em Cristo, e tudo que Cristo é dentro de nós, igualmente importante é ter a revelação do outro lado da moeda. Quem nós seríamos se não fosse, porque nós somos nada. Tem que chegar no fim de si mesmo. E sempre relembrar e não achar com os elogios, né? Eu tive uma vez, por exemplo, de tanto viajar pelo Brasil, todo mundo falar que eu era muito amoroso, eu comecei a acreditar, cara. Eu comecei a acreditar que eu era realmente uma pessoa muito amorosa e tudo. E aí eu comecei a pisar na bola e tratar pessoas com falta de amor. Pessoas que até saíram da igreja e com razão, num certo sentido, porque eu agi com falta de amor com elas. Fui corrigi-las com falta de amor. E Deus me mostrou, Ele falou: você não lembra que antes de você aprender a liberar a fé para andar em amor, porque a Bíblia fala que a fé atua pelo amor. Quer dizer, a fé atua pelo amor. Para até liberar a fé, tem que estar cheio de amor. Mas amor também é apropriado pela fé, porque tudo é apropriado pela fé. Então ele falou: lembra como você era antes? E você não é uma pessoa amorosa de si mesmo, não. Sua natureza é meio de atropelar as pessoas. E aí eu lembrei realmente assim que eu era. Eu já era cristão, batizado no Espírito Santo, mas quando as pessoas ficavam ofendidas, que alguém chegava para mim e falava assim: Ei, fulano ficou ofendido. O quê? Só porque eu falei aquilo? Nossa, é muito mimimi, é muito florzinha de Jesus. É um crente Nutella. Então, aí Deus foi me ensinando que eu estava muito errado e foi me ensinando os princípios de amor. E eu fui praticando esses princípios de amor, mas não era da minha natureza, não. Tô entendendo. Então, depois, quando eu comecei a acreditar que eu realmente era da minha natureza, aí Deus deixou eu... É como se Deus falasse: então vai, ama essa pessoa difícil. Exatamente. Aí depois eu fui atrás, um por um, pedindo perdão. As pessoas até algumas demoraram talvez 7 anos, mas voltaram para a igreja e tudo. Mas eu fui me humilhando mesmo e falando: meu Deus, eu nunca mais acredito nessa mentira que eu de alguma coisa Então, tenho. por exemplo, nisso que, né, a pessoa chega e fala: poxa, você é um cara amoroso e tal. É ter a clareza que tudo de bom que eu faço é Cristo fazendo através de mim. Eu preciso sempre lembrar disso.
Eu sei que eu não dou conta. Até para preparar um sermão, eu dependo tanto dele. Aí quando o sermão sai muito legal, que eu fico muito feliz, aí eu lembro, cara, eu sei que não foi eu. Eu sei que foi o Espírito Santo. Eu sei Aí se que ficar foi. ruim, foi nós. Mas tem que Entendi. ser, a gente tem que estar toda hora nos auto-lembrando disso, né? Igual Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E é tão gostoso de viver nessa dependência constante nele, porque ele é tudo mesmo, né? Muito bom, muito bom. Eu diria que o lugar, eu vejo alguns lugares que nos ajudam muito nisso, né? Então você até citou, você falou assim, né? Eu viajando bastante, eu comecei a captar isso. Então, você não falou, na minha família e na minha igreja local eu captei isso, né? Porque realmente fora. Então, eu vejo lugares que nos protegem disso, é muito a nossa família e a nossa igreja local, né? Porque ninguém pede pra tirar foto com a gente, né? A nossa família e a nossa igreja local, né? Porque eles estão mais lidando com a sua realidade, né? E sabe quem você é, né? E apesar de nos encorajarem, na maioria das vezes, são quem tem a liberdade de nos apontar. Você tá errado nisso aí, meu filho, não é e nós legal, precisamos disso, né? Nós precisamos de pessoas que tenham a coragem de nos corrigir e isso é tão importante. A gente não pode virar estrela, a gente tem que ter tanto cuidado. Eu acho que temos que... Uma das coisas que ajuda também é essa prestação de conta, né? Essa prestação. Quando eu olho para os meus líderes, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, que vive uma vida tão simples, e nós já falamos, olha, vocês devem receber mais, sua prebenda, né, financeira. Não te dá conta de viver com isso, mas pelo amor de Deus, não, a gente não quer. Meu Deus. E aí, esse terceiro assunto, que são o dinheiro que é uma ferramenta do Senhor, até para a expansão do evangelho, mas que pode ser um tropeço para o homem. Que você aprendeu até com o próprio Paulo Jeffrey, de como lidar com isso, assim, né? Isso, eu acho que temos que ser super sábios administrativamente, podemos liberar fé também nessa área, para Deus suprir bem e com abundância e tudo, mas se a pessoa recebe financeiramente da obra, ela deve, eu creio, necessariamente escolher viver uma vida mais modesta, de não ostentação. Então, é um pastor bem vocacionado, tipo um empresário, que não recebe um centavo da igreja, e ele quiser ter, né, coisas bem... Carro caro. Bem um BMW da última e tal, e carrões e tal, todo tipo de carro. O cara não recebe nada da igreja, né? Então, mas quando recebe da igreja, então tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu não vou... gastar, vamos supor, 50 milhões de reais para comprar uma mansão, né? Deus me livre. Então, eu recebo da igreja, então eu vou escolher a viver uma vida mais simples, mais modesta. Não digo que é para penar financeiramente, que não pode viver uma vida super confortável, que não pode ter boas férias, etc, etc. Não, eu creio mesmo que o homem e a mulher de Deus devem viver uma vida muito legal financeiramente, mas não de ostentação, né? Não de ostentação, se ele recebe. E eu vejo essa mesma mentalidade no apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele é uma carta pastoral, então ele está falando com líderes. Aí ele fala sobre os falsos mestres e tudo, que estão indo atrás do dinheiro, e aí ele fala, e é nesse contexto que ele fala, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e tal, ele, né, tendo né, sustento, né, e alimento, né, estejamos contentes e tal. Aí ele fala assim, é como se ele estivesse pensando assim, poxa, vão querer usar isso para castigar os ricos na igreja e dizer que eles todos têm que ser pobres. Aí ele fala assim, exorta os ricos do presente século que, né, dê graça a Deus, que Deus nos abençoa ricamente para o nosso prazer e tudo, mas que eles sejam generosos. E em nenhum momento fala que é para eles viverem uma vida bem, né? Então você vê o contraste entre quem trabalha na obra, né, é sustentado pela obra, e um rico normal da igreja. Ele deve ser super generoso, cheio de boas obras, não depositar sua esperança na riqueza, mas nenhum lugar ele fala sobre eles tendo que viver uma vida bem, né, simples e tal. Então, eu vejo isso. Agora,
Claro, cada um tem as suas próprias convicções e o seu próprio nível, né, também, né? Então, tem certas pessoas que são pessoas que eu admiro e respeito tanto, 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 que talvez até por causa do volume e enorme expressividade do ministério deles e tudo, eles vão viver uma vida talvez financeiramente um pouco mais, aparentemente mais abastada do que a minha, mas não são pessoas que estão ostentando, não sim. são, né? Então eu conheço muitos grandes homens e mulheres de Deus que, na minha opinião, não estão nem um pouco errado no jeito que estão vivendo, né? Sim. Entre eles, eu nem sei, por exemplo, agora, nem sei que tipo de carro você está usando, nem seu pai, mas eu já conheço vocês suficientemente para saber que se vocês quisessem, vocês podiam estar vivendo lá em cima e vocês não estão, porque eu já conheço sua família. Vocês vivem uma vida muito boa, confortável, mas sem ostentação. Eu vejo que se a gente pudesse definir prosperidade, ter todo o recurso para cumprir o propósito que Deus te deu. Isso. Se o propósito que Deus me deu é um valor menor ali, porque Deus me deu isso aqui para fazer, beleza? Se o propósito que Deus me deu, eu preciso viajar distâncias para fazer, e eu preciso de um carro que consiga aguentar isso. Então acho que a gente tem que estar tranquilo, né? Porque essa questão da falta realmente te coloca num modo de sobrevivência e de estresse e tal, que às vezes você não consegue cumprir o que Deus te chamou para fazer, né? Então acho que o Senhor está nos chamando para esse lugar de uma tranquilidade, sendo liberados para colocar o nosso coração, nossa afeição em obedecê-lo. Né? Isso, eu, assim, não é porque eu estou na sua frente mesmo, mas eu conheço bem, né, a sua família. Eu já fiquei na casa do seu pai, não sei quantas vezes. Eu sou fã do jeito que vocês vivem, porque vocês não vivem uma vida tudo miserável, toda hora faltando coisas, né? Vocês têm abundância. Porque tem gente que olha isso como espiritualidade. Né? Como espiritualidade. Mas vocês não, vocês vivem uma vida de abundância, mas muito modesta, muito, né, muito legal. E eu sou muito, muito fã disso. E lembrando do que você falou, as 3 áreas, né, que muitas vezes derrubam os homens de Deus, eu já ouvi ela colocada de uma outra forma, assim, tipo assim, a barra do ouro, né? A barra da fama e a barra da saia. Aí outra pessoa acrescentou a 4ª, São João da Barra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, última pergunta. A gente tá lançando esse livro, né? Eu, Fábio e a Dani Bravo. Igreja não é empresa. E é uma forma provocativa, porque a gente quer falar sobre esse aspecto relacional da igreja. E um desafio que a gente tem vivido é que a igreja brasileira é uma coisa muito boa, mas que gera um desafio, que a igreja brasileira tem se tornado muito grande, né? Então, uma igreja, por exemplo, de 500 pessoas já é uma igreja muito grande, né? Como manter essa característica bíblica da igreja, que é família, que é relação, comunhão profunda em uma comunidade que é tão grande, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? 70 mil pessoas. Qual é o caminho que o Senhor deu para vocês de manter esses princípios bíblicos nas comunidades? Amém. Uma das coisas que, para alguém se tornar pastor, né, na Paz Church, é porque ele frutificou, além dele ter caráter, família, etc. 1 Timóteo, né? Ele também frutificou nos nossos pequenos grupos, nossos life groups. E o DNA dos nossos life groups é um amor e uma comunhão, né? É uma leveza tão gostosa. Então, aquilo faz parte da nossa cultura. Então, toda hora estamos trabalhando. Ontem eu estava 10 horas da noite com todos os pastores principais, líderes de todos os estados do Brasil, né? Pelo Zoom. E trabalhando nesses detalhes, trabalhando sempre nesses detalhes e esses detalhes de como funciona os life groups, como que a gente dá a nossa vida, como funciona esse discipulado, esse amor, essa leveza. É muito, muito gostoso. Nós temos várias coisas dentro da nossa cultura que Deus foi dando através dos anos. Uma delas é
nada forçado dá certo. Muito bom. Então, essa leveza de ter comunhão, de amar, de cuidar um do outro, e todo mundo aprende a ter essa santa cumplicidade de cuidar um do outro, né, no Life Group. Essa cultura tem sido uma coisa tão gostosa. Muito bom. A gente tem ouvido vez após vez as pessoas falando, olha, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia. Né? É muito, muito gostoso. E a pessoa, o meu sentimento, depois que meu pai conheceu Santarém, o MDA, e a gente começou ali a engatinhar e aprender a fazer. Hoje, a família Jesuscope, ela é toda... o coração, né, como você disse, da igreja ali, é a igreja caseira, é a igreja nos lares, né, a gente chama de DNA. É o coração. E aí, engraçado, depois de anos vivendo, você fala assim, como que alguém dá conta de vive isso? Como assim eu vou domingo, sento, assisto uma pregação e vou embora? Né? Tem muito mais. Tem Deus, muito mais. né? E assim, a gente tá vendo coisas tão lindas assim acontecendo, por exemplo, coisas tão terríveis, mas que transformam em coisas tão lindas, né? De uma tragédia, por exemplo, um bebê da nossa comunidade morreu, mas você vê a igreja caseira tá lá, em questão de 1 hora, tá todo mundo lá dentro da casa e ajudando financeiramente, ajudando, apoiando e tal. Aí um outro menino estava com câncer e a igreja caseira tá lá ajudando e servindo e doando, e cada um fazendo almoço um dia para a família, não ter que trabalhar. É muito lindo você ver muito lindo. A vida da igreja acontecendo, né? E eu acho que, eu não sei, né? Eu acho que não tem um outro caminho a não ser dessa igreja grande e para os lares, para as casas, se reunirem em pequenos grupos. Eu não consigo enxergar um outro caminho, né? É o que você falou, se alguém criar um outro, nós vamos seguir, mas mais eficaz. Né? É verdade. E eu tenho usado até o seu exemplo, porque eu acho que você levou para um outro nível tão radical, que um dos domingos é totalmente só nas casas, né? O último domingo é só nas casas, porque a gente fecha o prédio da igreja e aí a gente ceia nas casas. Eu sei. Porque aí o pessoal come, almoça, faz churrasco e parte o pão junto ali. Eu tava com seu pai não muito tempo atrás, perguntei, o Douglas ainda tá fazendo aquilo? Tá. Eu falei, cara, ele tá de parabéns. Eu nunca... É muito lindo. E foi engraçado que quando a gente decidiu fazer isso, era para, de forma muito radical, falar para a igreja. Isso. Nós temos que viver Eu igreja. lembro que você me disse isso. E assim, de certa maneira, a gente tava aberto depois de algum tempo, o pessoal entendeu, vamos voltar, tá. Mas se tornou uma coisa tão cultura da igreja, que eu acho que se eu falar pro pessoal, vamos voltar, o pessoal, vamos voltar, não. Porque, cara, reúne 10 da manhã, 11 da manhã, geralmente é churrasco, né, brasileiro, geralmente churrasco, a gente canta junto, partilha a palavra, aí a gente ceia, aí vai almoçar e vários ficam até 5, 7 horas da noite juntos e tal, emenda assistindo o jogo do time. É uma coisa muito legal, muito maravilhosa. Parabéns. Isso é uma inspiração, viu? Para a glória de Deus. Meu amigo, obrigado, pastorzão. Sempre muito abençoado em tê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço, porque é uma honra para mim, uma honra mesmo, e sabendo como Deus tem me usado, né, para a glória de Jesus, é uma honra muito grande, Douglas. E vamos continuar aí. Amém. Espalhando. E ganhando o Brasil e o mundo para Jesus. Exato. Como é ganhando uma multidão e cuidando bem deles. Isso. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu só tenho um pedido para terminar. Não tem como deixar isso só com você. Seria um egoísmo ficar só com você. Esse papo tão abençoado, esses testemunhos. Então pega esse link, manda para alguém, para mais pessoas serem alcançadas. E se inscreve no canal. Nós estamos chegando a 3 milhões de pessoas declarando: eu quero me parecer com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Esse ano você pode viver uma jornada conosco. Queremos construir algo a partir do que Deus tem compartilhado conosco nos últimos dias e anunciar essa mensagem ao maior número de pessoas. Por isso, em 2026, nós criamos o Passaporte Jesuscope. Com um único ingresso, você garante acesso aos 3 principais encontros do ano: Recuar de uma Voz, Lidere como Jesus e a Conferência Jesuscope. 3 conferências conectadas por uma mesma visão: formar pessoas e líderes à imagem de Jesus. Garanta agora o seu passaporte Jesuscope 2026 e receba também o acesso à Imersão João Batista, um treinamento para líderes totalmente gratuito.
tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesuscop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesuscop. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesuscop, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscop. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscop. Deus abençoe você.